E a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após o Mengão vencer o Internacional por 1-0 pela Copa Libertadores da América. Simplesmente espetacular, foguetório nos céus do Rio de Janeiro. Que Mengão é esse? Desfilou no Maracanã. Não foi nem um treino, foi um desfile. O Flamengo consegue a vantagem pro jogo de volta em Porto Alegre. O Flamengo vence o Internacional por 1-0 e deixando uma coisa bem clara: é sempre ele, meu amigo. É sempre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique gosta de guardar com o Twitter, irmão. Ele gosta de guardar com o Twitter. Ganhamos o jogo, 1-0. Semana que vem é o seguinte: o Internacional tem que vencer o Flamengo por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se quiser se classificar, ele tem que fazer 2 no Flamengo. Ou seja, o Inter vai para cima do Flamengo. E aí ele que se vire. Simplesmente espetacular, foguetório nos céus do Rio de Janeiro. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo Mengão, que venceu o Internacional por 1-0 pela Copa Libertadores da América, e a imprensa esportiva repercutiu essa vitória do Flamengo. Muito bom dia para todos vocês, já chega aqui dando aquela moral, deixando seu like como sempre. Vamos bater juntos uma meta de 5.000 likes para esse vídeo, hein? Para isso eu preciso demais da força da torcida do Mengão, compartilhando o vídeo no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber todas as informações do Flamengo. Vamos juntos então analisar a imprensa esportiva. Tem os comentaristas aqui do programa, por exemplo, da Flamengo TV, o Pilhado, tem aqui o Canhotinha 70 dando análise dele, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, tem Galvão Bueno. Vamos analisar tudo isso. Por isso que eu falei pra você, já deixa o seu like e coloca aí nos comentários de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos, tá bom? Deixa os créditos aqui ao canal da ESPN, Galvão Bueno, canal do Pilhado, Canhotinha 70, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Não, a gente ouviu aí com o Berton, Felipe Luiz falando, fizemos um ótimo primeiro tempo, segunda metade não citou erros individuais, inclusive, e a gente ouviu o Alan Patrick justamente o contrário, né? O primeiro tempo não foi bom, isso é uma coisa óbvia, né? Mas às vezes os personagens veem um jogo diferente ou vendem uma história que a gente sabe que não é verdadeira, mas foi tudo muito tranquilo, assim, muito no sentido de relato do jogo, muito claro o que disseram os personagens, mas eu queria que você trouxesse um pouco o quanto é a interferência do placar. Porque 1-0 muda o jogo, 0-0 o Inter fica 100%. É aquela coisa, você não tá jogando contra 11 cones. Então, quando você tá na frente, o time vem. Quanto foi mérito do Inter, essa mudança de postura e essa mudança de segundo tempo, mas quanto foi, de repente, uma queda mesmo técnica do Flamengo na segunda metade, Elton? Eu acho que foi muito mais uma melhora do Internacional do que queda do Flamengo. Não que não tenha havido uma queda. Quem assistiu percebeu, né, que o Flamengo no segundo tempo caiu de rendimento, mas eu acho que também tem influência do Internacional ter saído um pouco mais pro jogo, incomodado um pouco mais a defesa do Flamengo. Foi um jogo de pouca troca de passes, né? A gente viu realmente o Flamengo retendo a bola muito mais com um jogador, né? Poucas trocas para tentar abrir a defesa no segundo tempo. Por mais que tenha tido mais posse de bola, mas aquela posse de bola onde o jogador muitas vezes ficava ali muito tempo com ela, né? Então não havia aquele espaço para fazer uma troca de passes e principalmente, né, movimentação entre linhas para poder essa bola entrar na defesa do Internacional. O Roger falou, inclusive, na coletiva, né, que o Flamengo tem essa característica de rodar essa bola, principalmente por trás ali dos volantes adversários. Ele fez essa correção, o Flamengo não conseguiu jogar e, por isso, o Internacional melhorou o seu rendimento. Nesse jogo, o Ricardo Matias não foi tão bem, né? Até cansou no segundo tempo e precisou sair, né? Foi substituído pelo Borré justamente para ter um jogo mais vertical, tentar um jogador ali para abrir a defesa do Flamengo, mas a bola não chegava também. Acho que por isso até o Alan Patrick falou isso, né? O cara que é meio campista vai dizer, né? Poderíamos ter retido mais a bola, ter mais a bola nos pés, né? Quem se defende diz, olha, a gente conseguiu se defender bem, levamos um gol ali numa bola parada e o treinador faz a avaliação geral, né?
de falar que realmente o time se equilibrou mais no segundo tempo. Mas a gente tem visto isso acontecer no Flamengo, né? Um time que tem vencido grande parte dos jogos nesse trecho da temporada nas bolas paradas, e o Internacional, um time que mostrou uma volta do Mundial de consistência, vive uma instabilidade que agora tenta se equilibrar, né? Tenta agora ser uma equipe um pouco mais equilibrada. O Inter do segundo tempo dá um pouco de esperança ao torcedor. O Flamengo do primeiro tempo dá muita esperança ao seu torcedor. Vamos ver qual versão, né, Felipe, veremos no Beira-Rio. Show de bola, Elton. Eu quero trazer um tema aqui que foi debate no linha de passe e está sendo debate na torcida do Flamengo, mas num sentido mais negativo, não vendo o copo meio cheio dessa tela, que é o Rodrigo Caio, treinador de bolas paradas. Ele chegou, né? E a gente tem os gols de bola parada do Flamengo pós-chegada de Rodrigo Caio. São 20 jogos, 10 gols, ou seja, uma margem muito interessante. Inclusive os últimos gols, é uma tela ainda mais impactante, porque dos últimos 9 gols, 5 em bola parada, gols que têm rendido 3 pontos. Nessa tela não temos, obviamente, a contabilidade de pênaltis, porque aí não tem um ensaio de um treinador de bolas paradas, embora haja treinamento, sem dúvida. Elton, o que muita gente olha esses dados e vai na linha de o Flamengo é previsível e por isso só faz gols de bola parada. Mas há quem vê, não é bem assim. Ele cria e um dos recursos que ele tem é a bola parada. Você fica com qual versão, com qual narrativa? Eu fico com a segunda versão. Eu acho que jogo hoje, a gente vê no mundo inteiro, né, nas grandes ligas, muitos até treinadores de bolas paradas são evidenciados, né, no banco de reservas quando o seu time acaba fazendo um gol nesse sentido. E o Rodrigo Caio, que conhece muito bem o Felipe Luiz e conhece muito bem o Flamengo, era muito bom também na bola parada defensiva, né? E eu acho que tem sido mais característica nas bolas paradas ofensivas, principalmente com o Luiz Araújo. A gente está vendo aí, né? 9 gols marcados, né, nos últimos 8 jogos. Ainda é uma média acima de um gol, mas ainda uma média muito curta, mas muito pequena, né? Mas 5 gols de bola parada. Então tem sido fundamental, principalmente nos escanteios, né? A gente vai ver já na análise desse gol, e nas faltas laterais, né? Com o Luiz Araújo, principalmente sendo esse batedor. Eu acho que é méritos. A gente vê o Palmeiras fazer muito isso, né? Nas últimas temporadas, inclusive, vencendo jogos dessa forma, jogos encardidos. E a gente ouviu o Felipe Luiz dizer que muitas vezes enfrentar adversários com linha baixa, com uma forma de jogar com blocos bem compactos, e você não consegue trabalhar essa bola por dentro, e a intensidade ela não vem também por conta do desgaste, né, da temporada, de muitos jogos, a bola parada acaba fazendo a diferença, como acabou fazendo, né? Pró Flamengo e contra o Internacional, que também tem sido uma questão para o Roger resolver. A bola parada defensiva do Internacional já foi um problema na temporada passada, melhorou no início dessa, mas voltou a dar sustos, né, ao seu torcedor, como a gente pôde ver nesse gol do Bruno Henrique no Maracanã, além de outras finalizações pelo alto, né, como a gente vê inclusive nos melhores momentos. Valeu, Elton. Já mais do Elton, eu quero saber o que o Paulo Calçade, que acompanhou o jogo, analisou aqui na ESPN no Disney Plus, esse 1-0 do Flamengo para cima do Inter, tem a dizer aqui no Sport Center. Calçade. Eu costumo dizer que o jogo de mata-mata ele tem mais emoção do que futebol bem jogado. Hoje não aconteceu nenhuma coisa nem outra no Maracanã. Nem o futebol bem jogado, nem tanta emoção. Isso ficou para Porto Alegre. Pelo menos a emoção dá para garantir. O Internacional sai com um placar que é possível reverter, é possível fazer um gol no Flamengo, levar para os pênaltis ou um 2-0. Ele vai usar toda a pressão do Beira-Rio para se classificar. E o Flamengo vai ter mais oportunidades no contra-ataque. Flamengo é uma equipe com muitas contratações que está em transição, está num outro processo de criação, vai surgir um Flamengo diferente em setembro e outubro, só que ele precisa superar o Internacional na próxima quarta. E o Inter está tentando encontrar um time, com o Ricardo Matias, agora com Tabata, Alan Patrick e o Wesley, Alan Rodrigues que entrou bem. Qual vai ser o Inter do Roger? Talvez seja a continuidade desse time que nós vimos aqui no Maracanã.
Maracanã. A certeza é que o treinador desclassificado vai ter que administrar uma crise enorme na semana que vem. E a do Felipe Luiz vai ser maior, se isso acontecer. Por quê? Porque é o Flamengo que tem muitas contratações, mas não conseguiu render se ele ficar fora da Libertadores da América. A gente conta toda essa história para vocês a partir de agora, até a semana que vem. Fique com a gente. Durante o dia, como a bola parada do Flamengo tem sido importante, e aí, como ele tem feito muitos gols e muitas finalizações, né, dentro da área, o Internacional caiu na isca, né? E aí o Bruno Henrique, que se posicionou muito bem ali na marca do pênalti, conseguiu fazer o gol. É treinamento. E faz muita diferença, né? Fazer gols de bola parada, como a gente viu, decide jogos, e jogos importantes, como um jogo de Libertadores. Méritos do Flamengo, méritos do Luiz Araújo, que tem sido importantíssimo, méritos também do Léo Ortiz e principalmente do Bruno Henrique, que marcou esse gol. Bruno Henrique é o nosso assunto. Vamos lá, em 2019 todo mundo falava o Flamengo, 19 e tudo mais. Faz 6 anos, Celton, e o cara continua sendo decisivo. Na hora que precisa, ele aparece. Bruno Henrique em mata-mata na Libertadores desde 2019. 12 gols, o segundo só perde para o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Participação em gols 16, igualmente só perde para ele. Grandes chances 20, também só perde para o Gabriel. Ações na área rival, dribles tentados, duelos vencidos, duelos aéreos vencidos. Ele que leva, o cara... Não só, porque às vezes a gente usa a expressão manter a regularidade e muita gente recebe isso como algo que definisse ser mediano. E não, regularidade é você não oscilar. E ele consegue ser regular num nível alto, né? Ele ter ali uma performance de pouco... Claro, não é que ele sempre esteve, esse ano mesmo, teve momentos, até pelo que passa fora de campo, a questão de apostas esportivas e tal, a investigação, de ficar no banco. Eu queria que você falasse mais sobre o Bruno Henrique como capacidade de decisão num time que hoje não tinha um 9 fixo, eram 4 jogadores de muita mobilidade e que há 6 anos entrega o que entrega no Flamengo. Durante boa parte desse período, jogando como um ponta pela esquerda ou segundo atacante, né? Se entendia muito bem com o Gabigol. Aliás, o Gabigol deu muitas assistências para o Bruno Henrique marcar gols de cabeça, né? Os cruzamentos para o segundo pau, ele subindo mais que o lateral direito adversário. Aliás, o Aguirre sofreu muito, né? Não com o Bruno Henrique, mas com o lado esquerdo do ataque do Flamengo nesse jogo, mas ele tem jogado nessa temporada como uma referência, né? Jogando um pouco mais por dentro. A gente viu ali em duelos vencidos, é importante também, claro que isso de 2019 para cá, mas tem sido importante também nesse sentido, porque na característica do Flamengo de marcar alto, de tentar roubar a bola no campo de ataque, de atrapalhar a saída de bola adversária, ele acaba sendo importante. Daí o Pedro, um exemplo, né? E eu acho que o Felipe Luiz deixou claro isso para todo mundo. O Pedro não ser titular. O Bruno Henrique, ele traz também esse componente importante para o sistema funcionar. Ele é um cara que ostenta a braçadeira de capitão, é o cara mais longevo, né, desse time titular, é o mais regular, né, porque tem o Arrascaeta também, que entra e sai da equipe, jogador que é importante também, mas o Bruno Henrique é o mais regular, então ele acaba sendo importante nesse sentido e nessa temporada jogando numa posição diferente. Nesse jogo em específico, né, saindo mais pela direita, a gente viu o Plata entrar um pouco mais na área, jogar como referência, a gente está vendo inclusive nos melhores momentos, né, a movimentação do Bruno Henrique saindo da referência para jogar um pouco mais do lado direito, o Plata vem de trás, até tenta finalizar, o Alan também, né, na entrada da área, porque ele possibilita nesses movimentos, nesse facão que ele faz muito bem. Então é um jogador que tem sido importante, numa posição diferente. E mesmo assim, contribuindo com esses números, né? Em finalizações, em duelos aéreos principalmente, e quando o time precisa recuar, jogar um pouco mais, baixar um pouco mais as linhas, jogar um pouco mais recuado, ele consegue ainda, né, mesmo veterano, atacar esse espaço com velocidade e dar uma assistência ou finalizar para o gol. Vai ser importante daqui para frente, claro, o Flamengo tem um desafio dificílimo contra o Inter no Beira-Rio, mas conta com um cara que conhece muito bem essa competição e vem jogando muito bem numa posição diferente. O Flamengo consegue a vantagem pro jogo de volta em Porto Alegre. O Flamengo vence o Internacional por 1-0 e deixando uma coisa bem clara.
é sempre ele, meu amigo. É sempre o Bruno Henrique. Ele pode estar mais velho, ele pode não estar na sua melhor forma, mas na hora que o bicho pega, na hora do jogo importante, na hora do jogo decisivo, chama o rei dos clássicos que ele faz gol. É impressionante o quanto o Bruno Henrique decide em jogo grande, o quanto o Bruno Henrique chama a responsabilidade em mata-mata, quando é pressão para valer, Maracanã lotado, e vai se firmando como um dos jogadores mais decisivos da história do Flamengo. Essa é a verdade. Hoje o Bruno Henrique é um dos jogadores mais decisivos da história do Flamengo. Hoje o Bruno Henrique já passou o Gabigol, na minha opinião, em idolatria no Flamengo. Gabigol foi embora de um jeito meio controverso, Bruno Henrique ficou. Bruno Henrique segue sendo decisivo, foi decisivo no título da Copa do Brasil, mais uma vez agora na Libertadores, e vai se firmando, não só como um dos grandes ídolos da história do Flamengo, mas também como um cara que sempre, quando precisa, quando o jogo é grande, é nele que a bola tem que chegar. Além do Bruno Henrique, Luiz Araújo, bola parada, a bola parada do Flamengo é uma força desse Flamengo. E por que é uma força desse Flamengo? Por causa do Luiz Araújo. Luiz Araújo é um cara que vem dando muita assistência, que vem sendo muito participativo. Quando o Luiz Araújo tá fora, o time do Flamengo cai, o Flamengo tem menos chances de gol, é bom a gente dizer isso, e o Flamengo que sai com a vantagem mesmo sem Arrascaeta, tá? É bom a gente lembrar que no jogo de hoje, o principal jogador do Flamengo na temporada estava fora, estava suspenso pelo 3º cartão, e no jogo de volta ele vai estar presente. Então, de positivo nesse Flamengo de hoje, o primeiro tempo, o Flamengo sufocou o Internacional no primeiro tempo, não deixou o Internacional jogar. Aos 12 minutos já uma chance clara de gol com Luiz Araújo, e além do gol do Bruno Henrique, o Flamengo poderia ter garantido o resultado no primeiro tempo. Então, primeiro tempo, positivíssimo. Bruno Henrique, positivíssimo. Agora, vamos lá. Mais uma vez. E quem também fala, pilhado quer reclamar, que se dane. Mais uma vez a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo. Alguma coisa tem que ser falada pelo Felipe Luiz. Alguma coisa tem que ser observada pelo Felipe Luiz. Será que a preparação física do Flamengo, que não é boa? Porque não é possível. Todo o segundo tempo do Flamengo, hoje mesmo, quando eu fui elogiar o primeiro tempo, eu pensei, provavelmente o segundo tempo vai cair de rendimento. E não deu outra. O Flamengo criou pouco no segundo tempo, para não dizer que não criou praticamente nada. O Flamengo não ameaçou o Internacional no segundo tempo. E o Inter, no segundo tempo, vendo que o Flamengo morreu, essa é a verdade, o Flamengo morre nos segundos tempos, o Internacional tomou o meio-campo. O Internacional equilibrou o jogo. O Internacional fez o que ele não conseguiu fazer no primeiro tempo, jogar. Então o Flamengo que teve um baita primeiro tempo, um Flamengo que teve Bruno Henrique, Luiz Araújo participando de gol de novo, agora um Flamengo que tem que se preocupar com isso. Alguém tem que falar alguma coisa ali. Alguém tem que chamar o preparador físico e perguntar, meu amigo, por que o Flamengo não tem a mesma intensidade no segundo tempo que ele tem no primeiro? É simples isso, porque uma hora isso vai comprometer o Flamengo. Uma hora nessas principais competições, isso pode fazer a diferença. E outra coisa, se é pro Emerson Royal jogar o futebol que ele tá jogando, bota o Varela de titular do Flamengo. É impressionante. O Emerson Royal, ele consegue ter 100% de aproveitamento. Ele erra tudo. Ele erra tudo. Não tem 30%, 40%. Como erra o Emerson Royal? E aí, se for para falar que tá fora de ritmo, que tem que voltar aos poucos, vai pro banco. Porque o Varela, hoje, é muito mais jogador que o Emerson Royal. Eu falo do Alan. O Alan, pra mim, ele me irrita bastante. É cada chute a gol ridículo do Alan. Hoje teve uma ajeitada do Luiz Araújo, que era só ele chutar, ele zone a bola pra fora do Maracanã. E eu falo do Emerson Royal. O Varela pede espaço. O Varela, quando o Wesley estava para sair do Flamengo, fez boas atuações. Então, que o Flamengo não caia na cilada
de ter que escalar o jogador porque investiu no Emerson Royal. Porque hoje, o que eu vejo no Emerson Royal é 100% de erro. Não acerta uma jogada, e jogadas fáceis de serem acertadas. Flamengo vai com a vantagem, mais uma vantagem muito reversível para o Internacional no Beira-Rio. Tem um ponto positivo: Arrascaeta tá de volta na próxima partida, que é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Ganhamos o jogo, 1-0. Semana que vem é o seguinte, o Internacional tem que vencer o Flamengo por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se quiser se classificar, ele tem que fazer 2 no Flamengo. Ou seja, o Inter vai para cima do Flamengo. E aí ele que se vire. João, posso fazer uma previsão copo meio cheio otimista? Ah, pode, claro. Ganhamos hoje, certo? Ganhamos hoje 1-0. A gente queria mais, né? Queria. Tá satisfeito com 1-0 pelo menos? Eu tô feliz com 1-0. Feliz, né? Tô feliz. Venceremos no domingo no Beira-Rio, no jogo do Brasileiro, para manter bem a liderança. Perfeito. E não perderemos no Beira-Rio na volta. Ah, então a gente ganha domingo, mantém a liderança 7 do pontos, só que não são 7 pontos, né? Ah, perfeitamente. Vencemos hoje, 3 pontinhos no domingo e depois um empatezinho. Empatezinho lá, como foi em 2019, por sinal, hein? É bom. O empate nos serve. É isso aí, nação, o Flamengo está em vantagem. É isso, né, Diego Pozzi? É isso, e vou dizer que ficou no 1-0 muito pelo Rocher, né? O Rocher é um baita goleiro, né? Goleiraço. O Rocher, quando precisa, ele aparece. Salvou ali no fim, né? Salvou no fim, uma chance do Luiz Araújo, uma bela jogada, né? O Carrascal já mostrando. É normal, né, Pablo? O jogador acabou de chegar, ele demora um pouco a entender, tem que conhecer ter paciência, cara. Mas mostrou que tem recurso técnico, mostrou que tem repertório. E a gente volta a dizer aqui, como abrimos a transmissão, a primeira frase que eu disse hoje: o mais importante é ganhar. E encerro com ganhamos. Vamos lá em vantagem, o que era fundamental. Valeu, parceiros! Valeu. Semana que vem tem mais Flamengo e Inter Libertadores da América, só que antes, domingo, tem Flamengo enfrentando o Internacional no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Coloca um sorriso no rosto aí, nação. O Mengão venceu, o Flamengo 1, Internacional 0. Que Mengão é esse? Desfilou no Maracanã. Não foi nem um treino, um desfile. Que molezinha é essa, hein? Eu até anotei aqui. Esse jogo do Inter, hoje. Aí, domingo, ele joga de novo pelo Brasileirão contra o Inter. E na quarta-feira, ele joga de novo pela Libertadores. Beleza, né? Que beleza. 3 jogos à vontade. Hoje, o placar moral hoje, 6-0. O placar moral. O time do Flamengo treinou e não jogou bem, hein? O time do Flamengo não jogou bem. Ele treinou, porque treino é treino e jogo é jogo, não. Treino você não se esforça muito, não tem aquelas bolas divididas, que o treineiro já diz, cuidado, tem um jogo aí, vamos no treino, vamos devagar, não vamos começar a disputar, que ninguém está disputando posição não, tá tudo certo e tal, não é assim? Foi o que aconteceu. Eu nunca vi, agora estou falando sério, eu nunca vi um time jogar do Inter, jogar tão mal como está jogando. Esse time apareceu no início do campeonato, veio arrebentando todo mundo. Todo mundo falava no Inter. De repente, começou a cair. Os principais saíram, machucaram, aí a troca não dá certo. O time do Inter tem, ao pé da letra, eu estou dizendo esse time. Tem Alan Patrick. É o único que pensa, é o único que, com a bola nos pés, rende alguma coisa, que é talento, é goleador, sabe tudo. Ficou perdidinho no campo, porque ele domina a bola, olha, não vê ninguém encosta. Aí ele mete uma bola e vai pro jogo. Os caras botam pra cá, ele tá lá. Então ele é o único que se salva ali. E, no entanto, se perde no meio desse emaranhado de coisa ruim aqui. Eu vou te contar uma coisa. Eu não vejo o Inter, pelo menos nesses 2 jogos que faltam para o Flamengo, esse jogo contra o Inter, eu não vejo possibilidade nenhuma do Flamengo se assustar, não é nem perder, se assustar com esse time. Bom, mas ele vai jogar uma dentro de casa, não vai? Vai. E aí? As 2 dentro de casa? As 2 dentro... E daí? Não pode ter melhora. Pode ser que eu queime minha língua. Mas não pode ter melhora absurda
o time do Inter, mesmo dentro de casa, nesses 2 jogos, para ganhar do Flamengo. Ele tem que melhorar 1000%. E 1000% é muito difícil. Eu, honestamente, eu estou abismado com esse time do Inter. E outra coisa, eu vou repetir. Alan Patrick, você tem que carregar o piano e tocar o piano. Porque, do jeito que está a coisa aqui, o Wesley, por exemplo, que é um bom jogador, meia, né, ponta, bom, sumiu no jogo. Ricardo Martins, mesma coisa. Matias, mesma coisa. Alan Rodrigues, nem os caras. Thiago Maia, perderam. A defesa batendo cabeça. E o Flamengo, vou repetir, treinando. Jogando bem, desenvolto. Mete a bola, volta. O time do Flamengo, todo mundo já reparou isso, mas é bom sempre a gente falar, ele está jogando com o Felipe da mesma maneira que jogava quando era treinado pelo Jesus. Toca, todo mundo correndo, volta todo mundo, vai todo mundo, mas não é bagunça. Né? O ataque vai, o meio do campo encosta, a defesa encosta. Defesa do Flamengo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, eles jogam como jogadores de meio do campo do time adversário, como se fosse cabeça de área e meio amador. Jogam lá em cima, lá dentro, na intermediária. É um sufoco geral. Aí perde a bola. Antigamente, com o Jesus, perdia a bola, ele mesmo dizia isso. Fazia treinamento para isso. Perdeu a bola, tem 10 segundos para tomar a bola. Ou fazer a falta. É o time do Flamengo que está aí, com o mesmo pensamento do treinador. Perdeu a bola, não interessa. Corre atrás, se vira, grita para alguém pegar, para a jogada. Isso que o Flamengo fez, exatamente. Nossa, sim, foi diferente do primeiro tempo. O Inter também mudou na segunda parte, nos colocou muita dificuldade, veio com bastante intensidade e isso nos dificultou bastante. Agora é tentar ver os erros ver os acertos e os erros da segunda parte e tentar melhorar para o próximo jogo. Dentro de campo a gente consegue ter essa sensibilidade de que a gente não está bem, não está tão fino na partida. Aconteceu hoje no segundo tempo, em que a gente deixou o jogo de um modo que a gente não queria, que foi o Inter com a posse de bola numa maior parte da segunda etapa. E isso se dá pelo cansaço, acredito eu, pelo cansaço do pessoal da frente, que faz um esforço muito grande para nos ajudar nessa marcação. E isso tem que ser conversado, tem que ser ajustado para saber o momento de atacar, o momento de circular a bola, de cadenciar o jogo, porque a gente sabe que do outro lado também tem uma equipe qualificada que vai querer jogar e vai querer fazer jogadas e fazer o gol na gente. Então a gente tem que conversar e tem que ajustar essa forma de que o segundo tempo não caia em alguns jogos. Uma vantagem boa. Lógico que não é uma grande vantagem, um time com muita qualidade, a gente não esperava uma facilidade para conquistar uma grande vantagem aqui dentro, apesar de todo clima que se criou aqui dentro, foi uma grande festa hoje no Maracanã e a gente conseguiu fazer um grande primeiro tempo, mas Libertadores é um confronto já histórico também, Flamengo e Inter, então sabíamos que seria difícil. Conseguimos a vantagem, uma pequena vantagem, mas que nos dá o primeiro passo para a classificação. Quem também passou pela zona mista, Emerson Royal, lateral direito, em alguns momentos vaiado pela torcida, mas teve uma situação durante todo o primeiro tempo em que ele apresentava um desconforto, saiu, está lesionado. Como é que será que está o status físico do jogador? Vamos ouvir. Infelizmente aí no 2 minutos de jogo, acabei girando meu pé, isso acabou condicionando muito o meu jogo, eu não conseguia arrancar, não conseguia saltar, doía muito quando eu fazia esse movimento. Porém é isso, eu tentei ficar em campo, tentei o máximo que eu pude ali para ajudar o Flamengo, obviamente. Acabei sofrendo um pouco, principalmente nos duelos, porque minha mudança de direção eu não conseguia fazer. Mas é isso aí, torcer para não ser nada demais, espero que não seja, vou fazer o meu melhor para recuperar o quanto antes aí e poder voltar o quanto antes para ajudar o Flamengo. Quando tem uma situação principalmente como essa, tem que fazer um exame para ver a gravidade, para ver o que é. Mas é isso aí, focar, fazer isso daí, pensamento positivo para que não seja nada demais. O Bruno Henrique gosta de guardar contra o Inter, irmão. Ele gosta de guardar contra o Inter. Que loucura, Bruno Henrique. Que jogo gostoso, velho. Que jogo bom, mano. São esses jogos aí que dá vontade de voltar a jogar bola, velho. Jogo grande. 2 times bons jogando, tentando jogar e tal.
Aí, ó. Luiz Araújo, escanteio, o Bruno Henrique toma, receba, pai. Olha lá. Ele gosta de fazer gol contra o Inter. Tô vendo o jogo do Flamengo com o Internacional. O Flamengo sufocando o Internacional. Mas deixar registrado aqui, eu acompanhava, não com a frequência que eu tenho acompanhado agora, o futebol do Jorginho, naturalizado italiano, volante. E agora a gente está acompanhando, eu estou acompanhando um pouco mais, não sei você, mas eu estou acompanhando com uma certa frequência os jogos do Flamengo. Como o Jorginho joga bem, hein? Como o Jorginho é inteligente, mano. Dificilmente ele erra um passe. Ah, Denilson, mas passe de lado. Passe pra frente, só passe pra frente. Que jogador. E o Galvão Bueno também falou, nação, sobre o Flamengo, sobre a vitória do Mengão em cima do Internacional. Ele falou o seguinte, olha só, o Galvão Bueno, ele colocou no Instagram dele: Flamengo e Internacional foi um jogo com muita intensidade. E no primeiro tempo só deu Flamengo. Muita marcação, tomou todos os espaços e merecia um placar até maior. Mas continua perdendo as chances que cria. Bruno Henrique fez o gol, que veio de novo em jogada aérea. O segundo tempo foi outro jogo. O Inter ocupou o meio de campo e teve muito mais posse de bola e correu atrás do empate, mas não criou o grande lance. Ficou por isso mesmo 1-0 pro Fla. Mas jogando em casa, com sua grande torcida no Beira-Rio, o Inter é muito forte, não tem nada definido. Então essa é a opinião aí do Galvão Bueno, deixando a análise dele aí sobre a partida entre Flamengo 1, Internacional 0. É isso daí, nação. Coloca aí nos comentários também a sua análise, o que você achou, pra você dar pro Mengão se classificar. Deixe a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein, dá aquela moral, deixe seu like, se inscreva no canal. É assim que a gente tiver mais informações, hoje durante o dia vamos trazendo pra vocês, tá bom? Grande abraço, uma ótima quinta-feira pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Pra mim isso nunca foi pecado. Sempre no Maraca vendo o Mengão jogar. Cicadilho, Júlio fazendo a bola rolar. Como já dizia o hino, vou repetir pra vocês. Uma vez Flamengo.